Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Informática para Programadores, Informática para Concursos, né? Onde a gente está vendo aqui da informática desde o básico até a parte avançada. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar da segunda parte sobre medidas de armazenamento. Se você caiu de paraquedas aqui nesta aula, na nossa descrição aqui do vídeo vai ter um link para a primeira parte da aula, onde a gente deu uma parte mais introdutória, mais conceitual. E na aula de hoje nós vamos falar sobre conversões das medidas de armazenamento. Então vamos lá, vamos para a aula de hoje. Já pegue seu caderninho para anotar. Espero que você goste desta aula. Deixe o like aqui no vídeo. Se você gostou, não saia desse vídeo sem dar o like se você tiver gostado da aula, ok? Se não for inscrito ainda no canal, se inscreva, confira nosso conteúdo e compartilhe com seu amigo, tá bom? Bom, na aula anterior a gente viu aí essa tabelinha. A gente falou sobre tudo que está aí, sobre esses nomes, sobre essas siglas, sobre os valores. Demos já uma introdução e hoje nós vamos continuar usando bastante essa tabela para a gente falar sobre dicas de provas de concurso, para a gente falar sobre também as conversões, ok? Então na aula anterior a gente viu que as medidas de armazenamento mais comum é o bit, onde a sigla é o B minúsculo, o byte, que a sigla é o B maiúsculo, o kilobyte, que é o KB, o megabyte, que é o MB, gigabyte, que é GB, terabyte, que é TB, petabyte, que é PB, e yottabyte, que é o YB, ok? Bom, nós vimos aí que uma coisa importante é a gente saber que o bit é a menor unidade de armazenamento e é representado pela letra B minúscula. E o byte é o menor tamanho de palavra representado pela letra B maiúscula. Não entendeu muito? Volta lá na primeira aula, lembra que o link está aqui na descrição, ok? Bom, e a gente também relacionou essas medidas de acordo com o seu tamanho, o seu valor. Então a gente viu que um byte equivale a 8 bits, tá? Então a partir do byte a gente vai agora fazer as outras medidas. Por exemplo, o kilobyte equivale a 1024 bytes. Quando a gente desce um pouquinho, o megabyte equivale a 1024 kbytes. Quando a gente desce de novo, o gigabyte equivale a 1024 megabytes, o terabyte a 1024 gigabytes, o petabyte a 1024 terabytes, ok? Então a gente viu que sempre quando a gente está na medida mais baixa, aquela medida vai ser igual a 1024 da medida mais alta, tá? Então, mais baixo que eu digo, descendo aqui na tabela. Então, por exemplo, aí, ó, o terabyte é igual a 1024, qual é a medida mais alta que ele? O giga. Então, terabyte é igual a 1024 gigabyte, tá? O megabyte é igual a 1024 o quê? A medida que está acima dele. Então, o megabyte é igual a 1024 kilobyte, ok? Então, a gente já viu isso daí, isso tudo são dicas para a prova, tá? Aqui no decorrer da aula, lá no finalzinho, eu vou dar outra mão, assim, outra luz para vocês sobre dicas para provas de concurso, tá bom? E aí, desde já, eu digo para vocês que é muito bom vocês fazerem essa tabelinha aí no caderno de vocês, tá? Não apenas tente gravar essa sequência. Quem é mais na área de informática já consegue gravar isso com muita facilidade, mas quem não é da área, quem ainda está aprendendo mesmo do zero, eu aconselho a não ficar gravando isso, faz a tabelinha, por mais que você esteja vendo a tabelinha aqui, faça aí no seu caderno, porque a sua mente vai assimilar isso de forma diferente e é muito importante que você consiga vislumbrar, né? Ter essa tabela na sua mente, para na hora que você for fazer a prova você não ter nenhuma dúvida e a gente vai ver isso direitinho aqui na aula, tá? Bom, então como a gente viu de exemplo também na aula anterior, a gente viu aqui que esse pendrive ele tem 64 GB, mas olha só o B maiúsculo, então ele tem 64 gigabytes. Já esse roteador, ele tem 300 Mbps. O B está minúsculo, então ele tem 300 megabits por segundo, tá? B minúsculo, bits, B maiúsculo, bytes. Então isso foi uma rápida revisão do que a gente viu na última aula. Claro que a gente ainda viu um pouco mais de conceitos, mas aqui a gente vai falar sobre conversão, porque saibam que as medidas podem ser convertidas. Então, por exemplo, se você vê uma questão na prova dessa forma, ó, quantos bytes é 64 bits? Quantos bytes é 64 bits? Então, o que ele está querendo saber aqui? Ele está querendo que você pegue o bits e transforme isso em bytes. Ele já te deu a quantidade de bits, ó, 64 bits. Ele quer saber quantos bytes esses 64 bits
é. Então a gente vai pegar, presta atenção, hein? A gente vai pegar o bits, um valor em bits e vamos transformar em bytes. Então o que a gente precisa fazer para transformar bits em bytes? A gente precisa fazer uma divisão por 8. Presta atenção, hein? Transformar bits em bytes, a gente vai fazer uma divisão. Uma divisão por qual valor? Por 8. Por que por 8? Porque 1 byte equivale a 8 bits. Então, se a relação de byte e bit é de 1 para 8, a gente vai fazer uma divisão por 8, tá? Então, se eu tenho uma quantidade de bits e quero descobrir a quantidade de bytes, eu vou fazer uma divisão por 8. Então, aqui a gente teria 64 dividido por 8, daria 8, né? 8 vezes 8, 64, né? 8 vezes 8, 64, 8 vezes 9, 72, isso mesmo. Então, 8 vezes 8, 64, resta 0. Então, 64 bits equivale a 8 bytes. Olha só, peguei o valor de bits, que é 64, dividi por 8, tá? Qual o valor multiplicado por 8 que dá 64? 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64, resta 0. Se restou 0 na minha divisão, não tem mais o que dividir. Então, o resultado foi 8 bytes. Então, se cai uma questão dessa na prova, quantos bytes é 64 bits? Resposta, 64 bits equivale a 8 bytes, ok? Bom, e se a gente tivesse uma questão dessa forma aqui agora? Ó, quantos bits é 16 bytes? Agora a gente inverteu a coisa, né? Agora a gente quer saber quantos... A gente quer pegar a medida de bytes e transformar isso para bits. Então, ó, eu tenho 16 bytes. Eu quero saber quantos bits equivale a essa quantidade de bytes. Então, agora eu vou pegar byte e vou transformar em bit. Então, a gente inverteu. Se eu quero pegar byte e transformar em bit, eu vou fazer agora uma multiplicação. Vou multiplicar por quanto? Por 8. Por 8, meu jovem. Por que por 8, professor? Porque eu acabei de falar, né? A relação entre bit e byte é 8. 1 byte equivale a 8 bits. Então, se a relação deles é de 1 para 8, eu vou multiplicar por 8, ok? Então, ó, de byte para bit, eu vou multiplicar, tá? Então, aqui eu teria o quê? 16 bytes vezes 8 vai ser um valor igual a 128 bits, tá? Então, se cai na prova essa questão, quantos bits é 16 bytes? A resposta é 16 bytes equivale a 128 bits. Então, tranquilo, né? Ó, de bit para bytes, a gente vai dividir por 8. De byte para bit, a gente vai multiplicar por 8, tá? Bom, então aqui eu tenho um exemplo do pendrive que eu mostrei antes. Então, eu tenho aqui um pendrive de 64 GB. Vamos supor que eu quero transformar só o bytes, tá? Vamos deixar o giga quietinho por enquanto. Eu quero transformar só esse bytes em bits. Então, se eu quero transformar os bytes em bits, eu vou multiplicar por 8. Então, é 64 GB. Então, 64 vezes 8 vai dar 512. Então, esse pendrive ele tem 512 gigabits, porque eu transformei o bytes em bits, ok? Então, ele ficou com 512 gigabits. No exemplo lá que a gente tinha visto do roteador, o roteador tem 300 Mbps, B minúsculo, 300 megabits por segundo. Se eu quiser transformar isso de bits para bytes, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 8. Então, eu vou pegar esses 300 e vou dividir isso por 8, tá? E aí, a conta aí vai ter um valor um pouco quebrado, né? Ó, vai dar 37,5. E eu transformei em quê? Transformei de bits para bytes. Então, vai dar 37,5 MBzão PS, ou seja, megabytes por segundo. Não vai ser mais MBzinho PS. Vai ser MBzão PS, megabytes por segundo. Então, esse roteador de 300 megabits por segundo equivale a 37,5 megabytes por segundo. Ok? Então, aqui são dois exemplos onde a gente converteu somente os bytes, tá? Então, para ficar fácil aí de você entender, não esquecer de hipótese alguma, você pode até fazer esse desenhozinho aqui no seu caderno. Você olha aí, ó, de bit para bytes, eu vou dividir por 8. De byte para bit, eu vou multiplicar por 8. Pegou essa?
Desenha isso no seu caderno, tira um print, sonha com isso daí, não esqueça, tá? Mole, mole, você vai se dar bem na prova. Bit para byte, eu vou dividir. Byte para bit, eu vou multiplicar, beleza? Já já eu vou dar uma outra dica relacionada a isso daí. Bom, então vamos voltar aqui para a nossa tabelinha para a gente poder aprender um pouco mais, tá? Lembra que eu falei que essa tabela, principalmente essas siglas, né? Elas são formadas baseadas nos bytes. Então a gente tem a sigla, ó, Bzão. Aí olha só, quando a gente vai descendo, a gente tem o KB com Bzão, o MBzão, GBzão, TBzão e o PBzão. Todas elas com Bzão, com o B de byte. Então, essas siglas elas são baseadas no byte e não no bit, tá? Então, quando a gente entende que essas siglas são baseadas no byte, o que significa? Vamos lá. Quando a gente para pegar o termo quilo significa 1000. 1000 bytes, tá? A gente aproximando, tá? Eu vou já falar sobre aproximações, que muitas provas às vezes usam aproximações. Então, quando a gente fala de quilo equivale a 1000. Então, é um valor aproximadamente de 1000 bytes. Quando a gente vai para mega, mega significa milhões. Então, a gente está falando aproximadamente de milhões de bytes. Quando a gente vai para giga, a gente está falando de bilhões. Então, aproximadamente, a gente está falando de bilhões de bytes. Quando a gente vai para tera, a gente está falando de trilhões. Então, a gente está falando aí de trilhões de bytes. O PB, que é o petabyte, já são quadrilhões. E o yottabyte são septilhões de bytes. Cara, é muito byte, tá? Então, um valorzinho aí mais aproximado para vocês poderem ver. Por exemplo, quando a gente está falando de megabytes, a gente está falando aí de uma média de 1.048.500 bytes. Quando a gente está falando de 1 gigabyte, a gente está falando aí de uma média de 1.073.700.500 bytes. Quando a gente fala de terabyte, né? Hoje em dia os HDs mais comuns é 1 terabyte. É o HD mais comum hoje em dia, 1 terabyte. Então, 1 terabyte equivale a 1.099.500.600.700 bytes. É muito byte, é muito número, né? E aí, claro, quando a gente vai descendo aí essa tabelinha, quadrilhões, septilhões, esse valor vai só aumentando. Então, por que eu trago isso para você? Não é apenas por curiosidade nem por conhecimento, mas porque é muito importante você saber dessa grandeza, saber que essas coisas vão crescendo. Muitas pessoas, às vezes, têm dificuldades nas provas de saber qual é o maior, às vezes de saber aproximar. Tem muitas questões de provas que são de aproximação. Então, se você souber que o quilo equivale a 1000, o mega a bilhão, o giga a bilhão, o tera a trilhão e por aí vai, você já consegue tirar essa dúvida, sanar essa dificuldade que muitos concorrentes, muitas pessoas que fazem concursos têm, tá? E aí, dito isso tudo, a gente também vai conseguir formar alguns gatilhos mentais, algumas dicas que a gente pode colocar aqui na nossa cabecinha para na hora da prova a gente lembrar. Tá? E uma primeira dica é você tentar gravar, tá? Eu vou dar vários exemplos aqui, você vai pegando o que você achar melhor, tá? O primeiro exemplo é você tentar gravar as siglas KMGT, tá? Ah, mas é só gravar essas siglas? KMGT é uma opção, você pode gravar essas siglas, KMGT. Você vai para a prova com KMGT na cabeça. Outra coisa, você pode lembrar que, de acordo com a ordem alfabética, a grandeza dos valores, das medidas, vão mudando. Só que para você pensar assim, você tem que lembrar que o G ele é desobediente. Você tem que pensar, ó, se eu for pegar isso daí na ordem alfabética, o G era para vir primeiro. Mas eu já sei que o G é desobediente, eu já sei que ele não vai vir primeiro. Então eu vou seguindo aqui o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. Opa, o G é desobediente, o G só vai vir em terceiro lugar, então eu vou ignorar ele. G, H, I, J, K. Opa, K é a primeira medida. É a medida que vale 1000. K, L, M. Opa, M de mega. Então, mega é a segunda medida, vai valer milhões. Ah, o G que o desobediente falei que vinha em terceiro. Então, o G é o que vai valer bilhões. M, N, O, P, Q, R, S, T. Olha só o T. O T vai valer trilhões, que é o tera. Ok? Então, se você tentar seguir isso por ordem alfabética, é outra opção. Tá? Primeira opção, gravar a sequência KMGT. Segunda opção, não gravar, mas lembrar que ela vai vir na ordem alfabética e o G vai ser desobediente, vai vir em terceiro lugar, tá? Bom, por que isso? Porque você pode ter essa
isso daí na sua mente e lembrar que isso equivale a quilo, a mega, a giga e a tera, tá? Eu deixei aqui separado por quê? Porque você pode tanto gravar essa sigla, como você pode gravar o termo mesmo, tá? Eu acho que a nossa mente associa os dois automático, porque é simples. Então você pode lembrar que o K é quilo, o M é mega, o G é giga, o T é tera, tá? E claro, saber a relação disso. Lembrar, quilo vem de 1000, mega vem de milhões, giga vem de bilhões, tera vem de trilhões. Ok? Então eu aconselho até você a anotar também essa tabelinha aí no seu caderno, escreva isso à mão, porque quando a gente faz à mão, a gente além de ouvir, além de ver, a gente faz, isso fixa mais na nossa mente, tá? Então, uma tabelinha simples para você ter na prova, porque de todas as medidas que a gente viu, essas são as principais, tá? O bit, o byte também, mas essas são as principais, as medidas um pouco mais avançadas, maiores, tá? Então você gravando aí KMGT, quilo, mega, giga e tera, 1000, milhões, bilhões e trilhões, você já consegue dar um passo aí na frente de muitos candidatos nas provas de concurso. Então, um exemplo básico, a gente tem aqui uma propaganda de internet de até 600 MB, tá? Então pode vir uma questão na prova, né? Até 600 MB. Essa velocidade equivale a 1000, milhões, bilhões ou trilhões? Olha só, você que já assistiu essa aula, você que já sabe dessas dicas, dessa tabela, você já mata isso rapidinho. M é mega, mega é milhão, né? KMGT, 1000, milhão, bilhão, trilhão. K, 1000, M, milhão. Então, 600 milhões de B maiúsculo, de bytes. Ainda pode vir na prova aquela pegadinha, né? Milhões de bytes, milhões de bits. 1000 bytes, 1000 bits. Então, ó, Bzão maiúsculo, byte, ok? Outro exemplo aqui, ó, eu tenho um arquivo PDF de 130 MB, ou seja, 130 megabyte, ou seja, milhões de bytes. E eu posso converter esse arquivo para 32 MB. Então eu diminuí esse arquivo, mas ele continuou sendo MB, megabyte. Então continua com milhões de bytes, agora 32 milhões. E falando em conversão, vamos ver agora outras conversões que a gente pode fazer nessas medidas de armazenamento, tá? Por exemplo, se eu perguntar para você quantos kilobytes são N bytes, tá? Então N é um valor qualquer. Então eu estou dando um valor qualquer de bytes e quero saber quantos kilobytes equivale a isso. Olha só, eu estou fazendo o que agora? Eu estou pegando um valor em bytes e quero converter isso para kilobyte. Então, se eu quero sair de byte para kilobyte, eu vou fazer uma divisão por 1024, não é mais uma divisão por 8. E aí eu acho que se você já deve ter captado isso, né? Se você for um jovem gafanhoto bem atento, bem esperto, você já captou. Por que eu vou dividir por 1024? Antes eu estava dividindo por 8. Mas lembre-se, quando a gente estava falando de bit e byte, a relação deles é 1 por 8. 1 byte equivale a 8 bits. E aqui, qual é a relação? 1 KB, 1 kbyte equivale a quantos bytes? 1024. Por isso que aqui a divisão é por 1024, porque a relação aqui é 1 por 1024 e não 1 por 8, ok? Então, se eu tenho uma quantidade de bytes e quero descobrir quantos kilobytes aquilo ali eu vou dividir por 8, tá? Então, vai anotando aí, ó. De byte para kilobyte, eu divido por 8 não, eu divido por 1024, tá? Então, se eu quero saber uma quantidade de bytes, se eu tenho uma quantidade de bytes e quero transformar isso em kilobytes, eu vou dividir por 1024. Então, anota aí, ó, de byte para kilobyte, eu vou dividir por 1024. E se eu quiser continuar descendo nessa tabela, se eu quiser saber agora qual é a quantidade de megabytes equivale a uma quantidade X de kilobytes, né? Eu tenho N kilobytes, 500 kilobytes, por exemplo. Quanto que isso é em megabyte? Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dividir por 1024. Então, se eu quero ver uma quantidade de kilobyte e transformar isso em megabyte, eu vou dividir por 1024, ok? Mesma coisa, continuando descendo na nossa tabela. Eu tenho uma quantidade X de megabytes. Eu tenho 800 megabytes, mas eu quero saber quantos gigabytes isso é. Então, eu vou pegar essa quantidade de megabyte e vou dividir por 1024 para eu saber qual é a quantidade de gigabytes que eu tenho, tá? E eu, continuando descendo na tabela, eu tenho agora uma quantidade de gigabytes para terabyte ou de terabyte para
PB, que vai ser sempre dividido por 1024, ok? Então, sempre quando eu estou descendo nessa tabela, ou seja, sempre quando eu quero converter da medida menor para maior, eu vou fazer uma operação de divisão, tá? Então, olha, eu estava sempre aqui convertendo da medida menor para maior. Começamos pegando uma quantidade de bytes para transformar em kilobyte, ou seja, uma quantidade da medida menor para transformar na maior. Olha só a setinha onde é que está agora. A setinha aqui está mostrando uma quantidade de terabyte para a gente transformar isso em petabyte, ou seja, da quantidade menor, da medida menor, que é terabyte, para a medida maior. Então, quando eu vou da medida menor para maior, eu vou fazer uma divisão por 1024. Então, um exemplo, se eu tenho um HD de 500 GB, eu quero saber quantos terabytes esse HD tem. Então, 500 GB é o GB. Eu quero saber quantos terabytes ele tem. Eu estou saindo de uma medida menor, que é o GB, e indo para uma medida maior, que é o TB. Então, olha aqui embaixo, ó. Quando eu quero converter de uma medida menor para uma medida maior, eu vou fazer uma operação de divisão, tá? Então, eu vou pegar aí esses 500 e vou dividir por 1024, tá? Quando eu pego esses 500 e divido por 1024, claro que já de cara não tem como fazer essa divisão. Eu vou precisar colocar um zero, né? Vírgula, colocar um zero com a vírgula, para eu poder subir mais um zero lá para os 500. Então, vai ficar 5.000, tá? Isso daqui é divisão, tá, gente? Básico. Todo mundo aqui, creio eu, que já sabe fazer essas operações de divisões, tá? Mas só explicando passo a passo, 500 é menor do que 1024. Então, eu coloco um zero e uma vírgula para eu poder subir um zero lá nos 500. Então, vai ficar 5.000. Então, eu posso multiplicar o 1024 por 4, que vai dar 4.096. Vai sobrar 904. E aí, esses 904 vai dar uma outra sequência numérica que a gente pode resumir aí com 8 para a gente encerrar em 2 dígitos, tá? Então, 500 GB equivale a 0,48 terabytes. Então, o meu HD de 500 GB é um HD de 0,48 terabytes. Então, eu transformei 500 GB, transformei convertendo, né? 500 GB, converti para terabyte e deu 0,48, tá? Fazendo a divisão, porque quando a gente vai de uma medida menor para uma medida maior, a gente faz uma divisão, beleza? Agora vamos começar a subir na tabela. Bom, e se eu quiser fazer a conversão da medida maior para menor? Eu quero ir de PB para TB. Agora você não vai mais dividir, jovem gafanhoto, você vai multiplicar, porque você está saindo da medida de armazenamento maior e indo para menor. Então, de PB para TB, eu vou fazer uma multiplicação por 1024. A mesma coisa de TB para GB, eu vou multiplicar também por 1024. De GB para MB, eu vou multiplicar também por 1024, tá? Quantos megabytes é N gigabytes? Então, eu tenho lá a quantidade de gigabytes. Eu tenho 500 gigabytes no exemplo que a gente viu anteriormente. A gente viu que a gente pegou 500 gigabytes e convertemos para tera, que é uma medida maior. A gente dividiu. E se fosse para uma medida menor? No caso aí, o mega. Se eu tenho os 500 GB e vou converter para uma medida menor, que é o megabyte, eu não vou mais dividir, eu vou agora multiplicar por 1024, ok? Se eu quiser converter megabyte para kbyte, eu também vou multiplicar por 1024, ok? Então, olha só, já atualizei aqui embaixo. Então, ó, quando queremos converter da medida maior para a medida menor, a gente vai fazer uma operação de multiplicação, ok? Então, vocês já estão começando a ligar aí na dica que eu falei que lá atrás eu falei que ia dar uma dica aqui na frente, né? Então, a gente já está chegando nessa dica, eu acho que você já pegou isso, já sacou, né? Mas vamos ver aqui um exemplo. Ó. Eu tenho um HD de 1 tera e eu quero transformar isso em gigas. Então, o que acontece? O meu HD de 1 tera, se eu quero transformar em gigas, eu vou multiplicar por 1024. Então, 1 tera, né? 1 vezes 1024 vai ser 1024 gigabytes. Olha só, e o Bzinho ficou minúsculo, ó, tá errado aí, ó, o B é para ser maiúsculo, viu? Aí foi um erro meu na hora de criar o slide, tá? Ó, como o B ficou minúsculo, ficou gigabits, né? Então, ó, olha só, um erro aí, pode ter um erro desses na prova também, a questão provavelmente é anulada, então fique esperto também, tá? Então, ó, deixa eu até corrigir logo isso daqui, que é para não ficar feio, né? Deixa eu ajeitar logo isso daí, que eu não quero nada errado. Pronto, ajeitei. Agora sim, né? Agora tá certo aí, ó.
1 terabyte, convertendo para gigabyte, vai dar 1 vezes 1024, vai ficar 1024 GB, gigabytes, ok? Bom, vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Eu tenho um HD de 128 gigabytes e eu quero transformar isso para megabyte. Então, eu vou pegar o 128, né, ó, giga para mega. Estou indo da medida maior para a medida menor, então eu vou multiplicar. Vou pegar esses 128 gigabytes e vou multiplicar por 1024. Isso vai equivaler a 131.072 megabytes. E aqui também ficou errado, galera. O B ficou minúsculo. Deixa eu ajeitar também, porque eu não quero nada errado aí para vocês, beleza? Prontinho, olha aí, ó. Agora tá certinho, certo? Então eu tenho 128 gigabytes, vou converter para megabyte. Então eu vou multiplicar por 1024. 128 vezes 1024, 131.072 megabytes, ok? Então essa daí foi a nossa conversão. Então, olha só, em prova de concurso, muitas questões costumam arredondar valores. Então, a gente pode também fazer multiplicações por 1000. Tá? Então, foi o que eu falei agorinha, há pouco tempo. Falei que em muitas provas a gente pode arredondar. Muitas vezes as provas mesmo, as próprias questões arredondam. Então, para facilitar para a gente também pode arredondar para fazer os cálculos. Eu vejo que muitos alunos, quando estão fazendo as provas de concurso, sentem dificuldades quando vão fazer uma divisão por 1024 ou multiplicar por 1024, justamente por causa desse 24, que com certeza, né, dificulta um pouquinho mais o cálculo. E quando a gente fala de prova de concurso, a gente tem um tempo, então a gente tem que fazer as questões, digamos que com mais agilidade possível. Então presta atenção, algumas questões você pode conseguir fazer a conversão arredondando o valor. Você pode, ao invés de multiplicar por 1024, você multiplica por 1000. Ao invés de dividir por 1024, você divide por 1000. Porque dessa forma você vai conseguir um valor aproximado. E aí a questão em si pode deixar claro que isso é possível, ou até não, mas você fazendo, aproximando, dá certo, tá? Por exemplo, às vezes a questão coloca lá um enunciado para você e nas alternativas que ela dá, ela coloca, por exemplo, 10 megabytes, 30 megabytes, 50 megabytes, 60 megabytes, 100 megabytes. Então você vai lá e faz um cálculo de conversão e esse cálculo deu 31 megabytes. Então, ó, você fez aproximando, né? Multiplicando ou dividindo por 1000, né? Então, poxa, deu 31, não deu nenhum valor das questões. Mas por quê? Porque você usou um valor aproximado. Você não usou o 1024 certinho, você usou 1000. Então ele vai dar um valor próximo a uma das alternativas. Esse valor mais próximo vai ser a questão correta, tá? Agora, é claro, se a questão da prova tiver uma diferença mínima de valores, aí é porque ela quer que de fato você mostre algo específico. Aí você precisa fazer por 1024, tá? Mas fica essa dica aí, tá? Muitas questões de concurso você pode multiplicar por 1000 ou dividir por 100, tá? E lembrando aqui a outra dica que eu tinha para vocês, né? Sempre quando a gente vai fazer conversões na nossa tabela aí, ó, nessa nossa tabela de medidas de armazenamento, quando eu vou fazer conversões do menor para o maior, eu vou sempre dividir, sempre. Quando eu vou fazer conversões da medida maior para menor, eu vou sempre multiplicar, tá? Então, quando eu estou descendo nessa tabela, eu estou fazendo conversões da unidade menor para a unidade maior. Então, eu vou dividir. Quando eu estou subindo nessa tabela, eu estou fazendo conversões da unidade maior para a unidade menor. Então, eu vou sempre multiplicar. Aí você tem que lembrar que quando a gente fala de byte até petabyte, a gente está falando de uma relação de 1 por 1024. Então, a gente vai sempre multiplicar ou dividir por 1024. Agora, quando a gente fala de bit e byte, essa relação já é 1 por 8. Se atente a isso, tá? Não vá converter bit e byte com 1024. Você tem que converter por 8, porque a relação de bit com byte é 1 para 8. 1 byte, 8 bits, ok? Então, a conversão byte e bit é dividir ou multiplicar por 8. Tá? Agora, de byte até petabyte é dividir ou multiplicar por 1024. Anota isso, grava isso que você vai se dar bem em todas as questões da prova. E aí uma dica quando você for fazer a sua prova, tá? Muitas vezes quando a gente chega na sala para fazer a prova, a gente está ali com a mente mais fresca.
Às vezes a gente deu até uma lida antes de fazer a prova, então tem algumas coisas que estão bem frescas na nossa cabeça. Então uma dica é, se você está com essa tabelinha fresca na sua cabeça, já anota ela em uma folha da prova, já deixa ela anotada num cantinho. Antes de começar a fazer de fato a prova, já vai num cantinho e escreve lá, KMGT. Ou coloca tudo, né? Bzinho, Bzão, KMGT. Tá? Já vai colocando lá, é bit, byte, quilo, mega, giga, tera. Ok? Mil, milhão, bilhão, trilhão. Opa, aqui a relação é de 1 para 8, aqui a relação é de 1 para 1024. Se eu vou converter do menor para o maior, eu vou dividir. Se eu vou converter do maior para o menor, eu vou multiplicar. Cara, você fez essa tabelinha no cantinho da prova antes de iniciar, porque está fresco na sua cabeça, já era, cara. Toda questão que envolve medida de armazenamento, você já matou, você já conseguiu, você já acertou essa questão. Porque você já vai ter lá no seu cantinho aquele rascunho, aquela dica anotada. Aí você pode ler todas as outras questões, confundir um pouco sua cabeça, mas aquele exemplozinho vai estar lá anotado, você não vai mais esquecer. Então lembra, eu quero converter giga para mega. Então eu vou multiplicar do maior, a unidade maior, eu quero converter para a unidade menor. Vou multiplicar. Se eu quero converter terabyte para petabyte, eu quero converter da unidade menor para a unidade maior. Então eu vou dividir. Do menor para o maior, eu divido. Do maior para o menor, eu multiplico. Não esqueça isso nunca, beleza? Então, jovem gafanhoto, meu querido aluno, minha querida aluna, meu telespectador aí, nerd da informática, espero que você tenha entendido esse assunto, pego essas dicas, anotado, e que você possa fazer aí melhores provas, que você possa aí aprender muito mais sobre esse assunto, dos assuntos que ainda estão por vir. Tá? Porque isso é base para muitos outros assuntos, tá? E repito, se você tiver gostado da nossa aula, se você assistiu até aqui e gostou da aula, já curte se ainda não tiver curtido, se inscreva no canal, ajuda muito a gente e compartilhe o vídeo aí com seus amigos da sua escola, da sua faculdade. E aqui tá uns exercícios para você fazer, tá? Aqui nós temos 6 exercícios aí para você poder praticar. Como eu sempre digo em todas as aulas, fica à vontade para você responder aqui nos comentários, que eu vou estar lá dando uma lida, vou lá dando uma curtida, corrigindo se tiver alguma coisa errada. Não olhe a resposta de outros, faça a sua resposta, tá? Porque aqui você está para aprender. Então ficam esses 6 exercícios para você. Deixe aqui os comentários também, o feedback sobre a aula. E é isso aí. Aguardo você para a nossa próxima aula, que vai ser a aula de número 4, beleza? Então, um forte abraço. Tchau, tchau!